Paz do Senhor, galera. Sejam bem-vindos aqui, canal do Job Plus, para mais um Roots. Dessa vez aqui com o nosso querido e amado pastor Fernando. Amém. Bem-vindo, viu, pastor? Amém. A gente está aqui para gravar um vídeo super especial para falar, dessa vez, sobre Santa Ceia. Então vai, Rick, solta a vinheta. Pastor, a gente está aqui. O que é o Roots, né? A gente fala sobre coisas que são essenciais para um cristão. A ideia desse canal que a gente sempre fala é o quê? A gente aceitou Jesus, as pessoas aceitaram Jesus, a gente quer dar essa playlist para eles entenderem esses conceitos iniciais. Porque a vida na igreja é uma cultura e a gente precisa entender coisas sobre essa cultura, né? Amém. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre Santa Ceia, que é uma coisa que temos culturalmente, né? E eu acho que é legal a gente começar falando do início mesmo, tipo, o que é realmente a Santa Ceia? Amém. A paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder colaborar aí com... Acredito que não só os novos convertidos, mas tem muita gente que às vezes está na igreja há muito tempo e não entende bem o que é a ceia, acredito que é só uma ordenança ali, como um ritual, mas vive esse ritual, né? E eu creio que a gente precisa entender melhor por que Cristo nos trouxe, instituiu a ceia, para que a gente possa realmente hoje participar desse momento com o coração e a finalidade da qual Cristo deixou esse memorial, essa lembrança, esse momento que a gente faz como igreja, né? Para falar um pouco de ceia, a gente precisa falar de o que são os memoriais, as celebrações que sempre existiam desde o judaísmo, né? Com a principal delas é a Páscoa. A ceia nada mais é do que uma ressignificação da Páscoa que Cristo fez. A Páscoa já apontava para o Salvador, para Cristo. É tanto verdade que quando os judeus estavam lá no Egito, eles estavam sendo escravizados, e quando Deus envia Moisés para os libertar, a última praga, que era a morte do primogênito, eles tiveram que, para se livrar daquela morte dos primogênitos, que iria passar o anjo da morte, eles tiveram que matar um animal, né, e utilizar o sangue para pintar os umbrais da porta, que ali mostrava que naquela casa habitavam judeus, hebreus, e o anjo não passaria por cima, né? E ali houve um grande livramento do povo de Deus. Então a Páscoa, ela cheia de seus ritos, né? No judaísmo existem vários ritos, de se alimentar de pães ázimos, que eram os pães sem fermento, tudo ordenança de Deus. E isso virou um memorial. Por muito tempo os judeus, eles cumpriam esse memorial da Páscoa, né? Todo esse ritual para lembrar dessa libertação, que a Páscoa é passar por cima, é quando o anjo da morte passa por cima. Então ele dá um livramento e ali, após aquele momento, ele sai do Egito, vai começar toda a sua peregrinação pelo deserto. Quando a gente chega a Cristo, a gente vai olhar na sua palavra, dentre os textos que a gente pode ler sobre a Páscoa, existe um que está em Lucas 22, que eu acho assim, um dos mais esclarecedor, que aí vai ajudar bastante a gente aqui. Diz lá no versículo de Lucas 22, 7, começa assim, falando: chegou o dia da festa dos pães ázimos, que é exatamente a festa da Páscoa. Sim. Em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar a Páscoa para que comamos. Então, quando Jesus chama os seus discípulos para celebrar uma ceia, aquela famosa ceia que os pintores, né, europeus fizeram, o quadro da Santa Ceia, aquele quadro nada mais é uma representação da ceia que Cristo toma. Em que momento? Na hora que ele reúne seus discípulos para, antes de ser preso, para antes de ser levado até o Sinédrio para um julgamento, depois para Pilatos e depois crucificado, ele celebra como uma reunião, uma grande reunião de intimidade. E aí ele celebra naquele momento a Páscoa. Ele chama os discípulos para celebrar a Páscoa. E eu acho interessante no versículo 14, que ele chega a dizer assim, ó: chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa,
antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que se cumpra no reino de Deus. Porque ele sabia que após aquele momento, eles não estariam mais junto com aqueles discípulos. Então, a ceia que o Senhor faz com seus discípulos, e depois a ceia que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, vai chamar das ordenanças como a ceia do Senhor, ela é uma ceia da Páscoa que eles celebravam. Mas a partir dali, né, não havia mais a necessidade de se cumprir ali a Páscoa, porque nós não somos da linhagem de judeus. Cristo, ele veio para salvar todos. Então a Páscoa apontava, é tanto que João Batista, no capítulo 1 de João, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro é o cordeiro pascual, que seria morto não num altar de bronze que estava como estava no tabernáculo, mas numa cruz de madeira, né, mostrando que era a pior morte para o romano, para que seu sangue ali derramado pudesse nos libertar e nos dar vida e nos dar libertação do pecado. Então ele ressignifica, e aí passa a se a nova povo de Deus, que agora não é mais o judeu, agora o povo de Deus é a igreja, e aí vai se juntar judeu, vai grego, e nós vamos ver nas cartas paulinas, Paulo fala muito bem sobre isso. Que massa! Então a gente pode dizer que a Santa Ceia, ela nasceu na Páscoa, lá em Êxodo, né? Ela teve essa reestruturação com Jesus, né? No seu cumprimento como Cordeiro Pascual e tudo mais. E Paulo, ele enfatiza isso em Coríntios, né? Isso é muito legal. Mas como é que a gente pegou essa ceia que aconteceu para trazê-la para os dias de hoje, como uma cultura de grande maioria das igrejas? Eu acho que eu nunca fui numa igreja onde não ceiasse, né? Acho que é muito comum. Não só em igrejas evangélicas, né? É muito comum, assim, em igrejas cristãs que ocorra a cerimônia da ceia constantemente, né? Sim. Só para ficar claro essa questão da Páscoa e da ceia, uma separação aí, né? Porque assim, o Antigo Testamento, ele vai apontar para Cristo. Então, quando você olha o histórico aponta para Cristo. Então, o tabernáculo aponta para Cristo, né? A Páscoa aponta para Cristo. Ali na Páscoa veio a libertação da escravidão do Egito, mas Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Então, é um apontamento. E aí Cristo vem e ele diz, lê mais um pouquinho esse próprio capítulo 22 de Lucas, que ele fala assim, lá no versículo 17, que eles, tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis. Ele está celebrando ali já a ceia. E aí mais no versículo 19 ele vai dizer: e tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele está dizendo o quê? Vocês vão ceiar, e aí Paulo vai dizer muito claramente isso, a ceia nós fazemos em memorial, para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo. A gente tem que lembrar que no passado a tradição ela era oral, não existia um livro que se passava, por mais que existissem pergaminhos e livros, mas a tradição era muito oral, e através de memoriais de festas, os judeus sempre instituíram as festas, Deus instituiu para os sempre lembrar e recordar de quê? Da aliança. Deus sempre teve uma aliança com o seu povo. E aí veio a nova aliança através de Cristo. E há um memorial para nos lembrar dessa aliança. Qual é? A ceia. Porque quando eu estou no momento da ceia, eu venho, como o próprio Cristo ordena, dizendo, em memória de mim. De quê? Naquele momento ele estava vivo, mas logo após ele iria ser entregue. A verdade, ele se entregar para que nós pudéssemos hoje, em 2023, cearmos, pegar aquele pão, pegar aquele cálice com suco de uva, talvez uma igreja por aí use ainda vinho, nós usamos o suco de uva, para representar a morte de Cristo. Mas tem uma coisa muito importante que eu acredito que é o principal que a gente precisa sempre lembrar, é que isso não é um ritual apenas. Sempre que eu tenho a oportunidade de pegar na ceia, eu gosto muito de enfatizar isso. Que a gente não faz a ceia porque nós aceitamos a Jesus, então faz parte de algo que cristão faz, ou faz parte de que a igreja faz.
A igreja cumpre porque é uma ordenança. Se a gente olhar lá 1 Coríntios, como eu falei, capítulo 11, Paulo vai dizer que nós temos que fazer essa ordenança, cumprir essa ordenança. Mas o principal da ceia é a gente lembrar da unidade e comunhão que temos com Cristo. É nós lembrarmos que a ceia é para a gente lembrar que aquilo que eu não posso fazer, Cristo fez por mim. É para me lembrar que o corpo, porque não existe nenhuma algo assim que eu posso dizer místico, que o pão vai se transformar num corpo, ou o suco no sangue. Não vai se transformar. O pão vai continuar sendo pão, o suco vai continuar sendo suco, eu vou comer aquilo ali não é de fato santo, mas o que eu cumpro, e aí a santidade está muito mais na forma que eu faço e não do que eu faço, porque eu posso fazer a ceia, como o próprio Paulo fala, né, indissolutamente, sem discernir o corpo, sem ter discernimento do que está fazendo. Mas quando eu faço discernindo o que eu estou fazendo, né, ele senta à mesa com os discípulos para representar uma coisa principal, a comunhão. Aquilo ali estava à mesa da comunhão. Então eu chego na igreja, eu celebro a ceia. Não é porque eu sou crente eu tenho que cumprir a ceia, mas porque eu desejo participar dessa mesa de comunhão, a qual o Senhor instituiu através do seu corpo. Então é um ato tanto de você se lembrar de Cristo e memória dele, né? Exato. Como é dito, como também para celebrar uma comunhão com os irmãos, né? Uma vez eu vi que a Santa Ceia, quando Jesus ele fala isso, né? Tomai e comei que este é meu corpo partido por vós. É como é dizendo, agora Cristo está compartilhado entre vocês. Aquele que veio ao mundo está compartilhado com todos vocês e vocês têm que levar isso para compartilhar com outras pessoas, né? E lembrando que essa ceia, ela não é eterna. A ceia, ela é uma instituição que a gente cumpre até um dia. Que dia é esse? Até a volta de Jesus. Porque se eu faço para ser um memorial, quando Jesus voltar e nos buscar e nós estivermos como igreja unidos com Cristo, não há mais necessidade de um memorial, porque nós já estaremos na presença. É uma celebração, né? É uma celebração, e aí não é mais uma ceia, agora será as bodas do Cordeiro. As bodas. Agora será o banquete na presença do Rei, na presença do Cordeiro, que ele é o Cordeiro de Deus, o pecado do mundo, mas hoje ele é o leão que ruge, né? O leão da tribo de Judá, com todo o seu poder e glória, sendo exaltado à direita do Pai. Sensacional, viu? Sensacional. E quando uma pessoa ela vai para a ceia, o que ela precisa ter de preparativo? Porque eu já vi algumas igrejas que ela precisa, né, ter um batismo, outras precisam ter algumas certas condições. Qual é tipo a condição para uma pessoa ceiar, que a gente pode chamar? A principal condição, vamos dizer assim, é estar em comunhão com o povo de Deus e crer em Cristo. Sobre ser batizado ou não ser batizado, a gente entende assim, a igreja, ela tem, fora a sua parte doutrinária, ela tem uns regimentos dela, os regimentos internos. E a gente, na El-Betel, celebra-se a ceia quando a pessoa é batizada e ela passa a ser membro da igreja. Então, quando ela é batizada, ela passa a ser membro da igreja, ela passa a participar em comunhão, né? Lembra que a gente até faz o momento da comunhão, né? A gente toca ali o cálice ali. Sim. Nem sempre em todo canto é assim, não. A gente tem o hábito, o costume de fazer isso. É pecado o não batizado tomar a ceia. A gente lá na igreja não faz, mas tem canto que faz. E não quer dizer que isso é um pecado, mas é o Betel. Nós entendemos que para haver a comunhão, precisa primeiramente a pessoa se batizar e estar conosco ali. É uma parte do processo, né? É uma parte. Na verdade, isso aí não é nada novo, sabe? Na verdade, algumas coisas que a igreja criou, né, ao longo dos anos, principalmente no primeiro século, era para proteger a igreja. Porque eu entendo que no primeiro século a igreja era novidade. Hoje, 2023 anos depois, não é, né? Já é consolidado, já tem toda uma história por trás. Mas no primeiro século era uma novidade. Para os judeus era uma seita, né? E aí, com o poder do Espírito Santo, essa igreja se expandiu, né? Ganhou o mundo, conquistou almas, né? Converteu pessoas a Cristo.
Mas muitos deles, necios, né, ainda não conhecedores daquilo que Deus havia de fazer, eles vinham com alguns ensinamentos geralmente do judaísmo, né, que eram os judaizantes, e eles gostavam de misturar a graça com a lei. Então eles vinham com alguns ensinamentos errados. Então, para que protegesse a igreja, até mesmo o batismo, né, até mesmo o batismo, e algumas partes da igreja, eles começaram a se cobrar um tempo como se fosse uma espécie de probatório, se realmente aquela pessoa se firmaria na comunidade, se não era só uma pessoa ali, um aventureiro que viu o movimento. E até hoje é assim, tem gente que chega nas igrejas, ele tá ali, vê o movimento, às vezes se envolve com as pessoas, mas de fato não se envolve com Deus. Sim. Ele tá na comunidade, né? Ele tá no envolvimento ali com as pessoas da igreja, mas ele não quer um envolvimento com Deus. E aí, ele participar de uma ceia, na verdade, ele não estará fazendo aquilo que a ceia deveria ser. Realmente um memorial, algo que nos fizesse mostrar para nós mesmos a nossa dependência de Cristo. Então, essas coisas que se criaram em alguns regimes de algumas igrejas, foi muito mais para proteger o próprio corpo, a própria igreja, né, de pessoas que pudessem começar ali, né, e não se firmar e às vezes até prejudicar a própria igreja. Mas trazendo para nossa casa, trazendo para nossa igreja, a gente faz assim, a pessoa, ela aceita Cristo, né? Ela participa de aulas ali na EBD, nós temos a sala de discipulado. Para que ela tem discipulado? É uma regra? Não, não é uma regra, mas é importante ela aprender o que ela está fazendo. Isso. Ela conhecer. Hoje, para mim, que eu estou ali há 17 anos, é fácil falar. Mas para alguém que chegou ali há um ano, talvez até 2, algumas pessoas tenham dificuldade de entender algumas coisas até simples, né? Como o próprio Hebreus capítulo 5, o escritor vai falar, né, que aqueles que deveriam ser mestres, muitas vezes estão voltando e precisando do leite espiritual, voltar à base dos oráculos de Deus, para que ele possa realmente se nutrir e saber o que estão fazendo, porque os hebreus naquele momento estavam voltando para a prática da lei, mesmo depois de ser libertos, e tem algo muito melhor e maior que é Cristo na sua vida, né? Então é mais por isso mesmo, e depois que a gente se batiza, a gente participa da ceia, é um momento de alegria. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, aí na El Betel, eu e minha esposa no mesmo dia, a gente passou pelo discipulado, fizemos as escolas bíblicas de discipulado, nós fomos para o batismo, a Fabíola estava grávida do Mateus, né, que vocês aí não estão vendo, mas está aqui do lado. Bem grandão, inclusive. Bem grandão, maior do que eu já. O Mateus estava na barriga da Fabíola e a gente se batizou, e a primeira ceia foi algo inesquecível, né? A gente fica naquela ansiedade, e eu acredito que isso faz parte da nossa caminhada cristã. Caramba, que maravilha. Então o Mateus, ele foi batizado, ele tava no já ventre, foi batizado na barriga, né? A Fabíola se batizou e levou o Mateus junto, mas né? quem estava sendo batizado era a Fabíola, né? Inclusive a gente está falando muito aqui sobre batismo, mas você que está assistindo aí, a gente está preparando um vídeo especial sobre batismo, que vai sair pelos próximos dias aí, então acompanha aí, porque a gente vai falar muito sobre batismo depois também. Que como também é muito ligado isso à Santa Ceia, né? Inclusive, a gente tem muitos momentos de comunhão dentro de casa, com os amigos e tudo mais, né? E se eu quisesse, por exemplo, eu estou dentro da minha casa, eu quero celebrar uma Santa Ceia, eu posso fazer isso? Ou ela é necessariamente dentro de uma igreja, de um templo? Quando a gente se reúne como igreja para celebrar a ceia, as instituições, vamos falar assim, né? Como nós como igreja, Batista Betel, nós somos uma instituição. Cada igreja define de um jeito, né? Até para chegar a te responder. Por exemplo, a nossa igreja faz mensalmente. Existem denominações aqui que ainda existem, mas que era anualmente. Para você ser anualmente. Numa Páscoa da vida. A igreja de Corinto era semanalmente, às vezes tinha até com maior frequência. E naquele momento ali eles até celebravam uma outra ceia que não era a ceia do Senhor, era um momento de ceia
vamos dizer assim, uma ceia coletiva. Uma comunhão, né? Uma comunhão. Né? Para quê? Para que pudesse trazer todos naquela mesa da comunhão, né? No partir do pão. E aí eles juntavam todos os tipos de senhores, escravos, de homens, mulheres, de todas as línguas, se juntavam ali para celebrar, para ceiar, e aí tinha um momento de cumprir a ordenança de Cristo ali, um momento específico para isso, né? Se a gente pode sentar e celebrar a ceia, eu acredito que a gente pode, sim, né? Num momento específico, por exemplo, tá eu e você aqui, nós estamos aqui, quem está aqui com a gente, vamos, né, celebrar uma ceia, vamos aqui preparar uma mesa da comunhão entre nós e se fizermos como Cristo ordena, né, principalmente com comunhão, né, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, que eu já citei, tem uma coisa bem interessante, que logo no começo a gente lê até sempre esse texto na Bíblia, no culto de ceia, que diz assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Aí você escuta aí, você fica achando estranho, né? Paulo já está chegando para dar ali um carãozinho santo neles. Uma cajadada. Uma cajadada. Mas ele vai seguir e diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então ele está dizendo, eu estou dizendo que vocês não fazem melhor para pior, não é por outra coisa não, é porque ele estava entendendo que tinha divisão. Então se você ceia sem comunhão, sem unidade, você não está indo para melhor, você está indo para pior, né? Nossa. Porque se a gente bem entende e a gente observa em tudo em Deus, aí existe a unidade. Se você observar toda a seita e heresia, todas as seitas, ele vai ter uma segregação de alguma coisa. Vai segregar de alguma coisa. Ele não tem a unidade plena. Vai ter alguma coisa que é de fora. Já o cristianismo, ele vem assim como eu sou a água da vida, né? Todos que vêm a mim, beberão, cessarão. Ele fala assim, a água da vida é para todos os continentes, todos os povos. E aí se une numa unidade. Qual é a unidade? Exemplo, Pai, Cristo, Espírito Santo, a Trindade. E aí nós, como igreja, nos unimos a Cristo nessa unidade. Então, se há essa comunhão, não existe nenhum local que possa dizer que é proibido a gente dizer que nós estamos sendo uma ceia em memorial a Cristo, né? Mas o que é que nós habitualmente fazemos como igreja? Nos reunir como igreja, todas as pessoas da igreja, num dia específico, para a gente celebrar juntos, né? Que da nossa igreja é o segundo domingo do mês, né? Inclusive, tá bem perto já da nossa próxima ceia. Tá. Inclusive, eu acho que esse vídeo ele sai antes da próxima ceia. Se não sai aniversário, vamos ter que mudar a agenda. Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Sobre a Santa Ceia, a gente tem como elemento o pão, e a gente tem como elemento também o vinho ou o suco de uva, a uva, né? Sim. Que são dois elementos muito importantes da ceia, acima de tudo. Que é uma coisa que, assim, culturalmente a gente tem como um símbolo também na Páscoa, né? Que foi justamente essa ceia que Cristo celebrou na sua última ceia antes de ser crucificado. Mas eu queria perguntar se o pão, qual o significado específico para o pão e para o vinho, nesse ato de ceiarmos? Na ceia, como Cristo ele representa o corpo, ele utiliza o pão para ser o seu corpo, né? É até uma simbologia muito forte, porque o pão ele é partido, né? Então ele está se representando, eu estou sendo partido e dividido. Entende que aquele pão, ele não faltava pão a ninguém, né? A multiplicação do pão sobrou 12 cestos, porque 12 cestos, até é interessante que às vezes a gente fica pensando, e mesmo na incredulidade daqueles apóstolos, aquele momento de faltar o pão, sobrou 12 cestos, e ali tinham 12 apóstolos para segurar cada um seu cesto, né?
Eles levarem para compartilhar mais, né? Esse pão não falta, o pão da vida ele não falta. O pão sempre representou Cristo. Sempre representou, inclusive, a palavra, né? O verbo, que é a palavra. Jesus se coloca como o pão da vida, né? No tabernáculo, dentro do santo lugar, existiam os pães da propiciação, os 12 pães, né? Que servia de alimento, né? E aquilo representava já Cristo, que é o pão da vida, né? O candelabro, que é a luz, que é o Espírito Santo, que também é Cristo, a luz do mundo. Então, quando Jesus parte, ele diz, esse aqui é o pão, esse é o meu corpo que é dado por vós. Então, o pão partido, né, que alimenta a todos, representa ali o corpo de Cristo, né, que sofreu, que padeceu. E, por outro lado, o vinho, que fruto da vide, que representava a alegria, que representava... era um elemento muito presente nas ceias daquela época, né? Se havia um vinho, né, era muito bem cultivado, existiam vários locais que eram buscadas as melhores uvas para gerar o melhor vinho, que era algo muito apreciado, né? Como até hoje é muito apreciado, sim. Tem muitas parábolas, inclusive, sobre vinho e tudo mais. Existe o mosto, né, que era aquele componente mais grosso, aí vinha o suco mais clarificado, aquele que era mais fermentado, menos fermentado, enfim. Mas ele sempre representou na Bíblia, ele representou a alegria, né? Então há o vinho, né, como lá em Caná da Galileia, no primeiro milagre de Jesus, né, em João, faltou vinho no casamento, e não é à toa que Jesus faz ali um milagre, ele transforma água em vinho, muito famoso também. Então o vinho sempre representou isso, e ele mostra que o corpo dele, aliás, o sangue dele, o vinho estava representando o seu sangue. Né? Então aquela ceia, ela tinha um componente. E tem um fato bem curioso ali, né? Geralmente eu falo sobre isso, que é o vinho representando o sangue. Quando você olha para o judaísmo, se tem uma coisa de abominação para o judeu, era ter carne com sangue. Tá no Pentateuco isso, inclusive, né? Não, você não podia ter sangue. E aí Jesus vem dizer assim, agora vocês vão beber um suco, um vinho, na verdade, ali, representando o sangue de um homem. Imagine como era para um judeu escutar algo assim, né? Mas por quê? Porque Cristo estava fazendo uma ruptura. Cristo estava fazendo uma ruptura da tradição religiosa, né? Para agora um relacionamento com o Pai através da graça. Estava ali trazendo o modo qual Deus sempre quis ter um envolvimento com o homem, como de um relacionamento íntimo, um relacionamento direto, um relacionamento próximo de um pai para um filho. Esse sempre foi o intuito de Deus, desde o jardim do Éden. Mas devido ao pecado, devido ao afastamento de Deus, né, formou seu povo, e aí não é muito tema daqui, mas ele vem instituir todas aquelas, a própria Páscoa, as festas, enfim, para que pudesse ter esse relacionamento com o seu povo. Né? Tanto que o tabernáculo, ele olha para Moisés e diz, Moisés, tu vai construir um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Aí Cristo vem agora, não para que Deus venha só habitar no meio do povo, mas para que possa levar o seu povo para próximo de Deus. Né? Então Jesus vem fazer uma ruptura de mostrar, né, que a gente pode ter um relacionamento com Deus de intimidade, de saber que Ele está aqui no meio de nós nesse momento, né, e devido a esse sangue derramado de Cristo na cruz. Então, se eu tomo essa ceia com esse coração de gratidão, né, com esse coração feliz, alegre, de saber assim, o que eu poderia fazer para ter um relacionamento com Deus? Nada. Por quê? Porque só quem poderia fazer era o próprio Deus, e Ele proveu o seu Cordeiro para morrer por nós, para nós podermos ter o acesso a Deus. E a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Que véu é esse? É do santo lugar para o santo dos santos. Esse véu foi rasgado porque no santo dos santos havia a Arca da Aliança, que era a presença plena de Deus, palpável. Ele está dizendo assim, agora não tem mais nenhum obstáculo. Através de quem? De Cristo. Então, a ceia não é muito longe de ser um ritual, né? A ceia é muito longe de ser só uma ordenança que tá bom, então eu tenho que estar todo mês fazendo, né?
Não é só isso. Isso é pouco demais. Isso é muito pouco, é muito medíocre pra gente pensar que a ceia é um ritual, né? É voltar à religiosidade, né? É voltar ao legalismo. Não, a ceia não é nada disso. A ceia é coração grato, a ceia é comunhão, a ceia é eu sentar na mesa e estar feliz de estar com meus irmãos ali. A ceia é dizer, Senhor, a cada ceia que chegue mais perto da última ceia de estar aqui na terra, né? Em busca das bodas. A última ceia esteja bem perto. Isso é muito especial. Eu acho que esse vídeo, a gente lançar nesse momento, ele é muito importante. Queria perguntar se você tem alguma coisa que você queira dizer, alguma mensagem pra galera se preparar pra ceia. Não só para essa que a gente vai ter agora na nossa igreja, porque as pessoas podem estar vendo esse vídeo depois, mas para a próxima ceia que você for celebrar já tendo esse entendimento. Eu queria que você mandasse essa mensagem para essas pessoas. Queria dizer que a ceia é algo que tem que estar assim no coração do crente, no coração do cristão, como algo que seja um momento de alegria. Né? É interessante que no culto de ceia geralmente é mais gente que nos outros. Né? É verdade. Você mesmo uma vez me comentou que até as visualizações no YouTube são maiores. Né? Algumas pessoas elas entendem que aquele momento, por ser um momento assim, especial, diferente, elas não podem faltar. O que na verdade isso é coisa de homens, né? De pensar que tem algo melhor do que o outro. Na verdade, todo momento de cultuar a Deus, ele é especial. Não existe o culto melhor, o culto pior, nada disso. Isso aí é classificação humana, né? em sua falha, né? Sim. Na sua falha. Na verdade, quando a gente chega até a casa de Deus, pode ser qualquer tipo de culto. A gente foi para cultuar, então a gente foi para adorar o Senhor, a gente foi para ser direcionado pela palavra, fortalecido. Mas quando chega no culto de ceia, a gente tem um motivo a mais de gratidão, né? Porque a gente vai estar ali para participar da mesa, né? Eu acho que vocês não sei se já participaram de um culto de ceia pela manhã que eu estive pregando. Teve um culto, que foi um dos cultos que falou muito comigo. De um texto que eu li, que é lá de... Eu não uso muito 1 Coríntios 11 na ceia, porque a gente já lê muito ele, né? O padrão a gente já lê. Mas tem um versículo, então, é o versículo 28, que eu queria encerrar, assim, dar essa mensagem final utilizando ele. Que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comanda o pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o que é que você tem feito na ceia? Qual a tua motivação para cear? Examine-se, pois, se a tua vida ela é uma vida cristã plena ou uma vida cristã ritualística. Examine-se, pois, se você ama realmente a Deus ao ponto de ter um coração grato da ceia, ou se o seu amor a Deus está limitado às bênçãos de Deus. Examine-se, pois, a si mesmo, se a tua motivação de estar na presença de Deus é por aqui que Deus é. Deus não precisa fazer mais nada, Ele já fez. Ele não precisa me dar mais nada, Ele já deu, né? Se a gente imaginar que o que é necessário para a minha vida foi feito há mais de 2020 anos atrás, eu não precisaria buscar em coisas da terra algo que me satisfaça, porque eu sou satisfeito naquilo que Deus já fez. O que Deus dá, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, é para gerar em nós uma satisfação de ainda glorificar mais Ele. Então a ceia, uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos que estão aqui nos assistindo nesse momento: examine-se, avalie se aquilo que você escutou aqui nesse vídeo é algo que você realmente tem feito. E se não tivesse ido, não tem problema, não. Esse é o momento de pedir perdão a Deus. Esse é o momento de um quebrantamento do seu coração. Dizer, não estava fazendo certo, eu estava pensando errado sobre isso. Não há problema nenhum. Porque você vai estar fazendo isso por você, porque Deus já sabe disso. Deus já sabe qual é o desejo do seu coração. A gente não precisa pensar que Deus vai se surpreender, porque Ele não se surpreende, Ele já nos conhece. Mas a gente precisa aprender a cada dia. A gente precisa renovar nosso entendimento a cada dia, renovar a nossa mente a cada dia, para que a gente ofereça realmente um culto racional a Deus,
que agrade ao Senhor, né? E não deixa o diabo colocar peso sobre sua vida, né? Tem gente que fica, não vou ceiar, porque... Não deixe. Se você acha que errou, pecou, falhou, o perdão de Deus, ele é acesso livre, ilimitado. O perdão de Deus é acesso livre, ilimitado. Nesse último domingo agora, eu pude estar mexendo a palavra, eu falei sobre o tabernáculo, né? Que até eu utilizei aqui alguns exemplos, está muito vivo em mim, que o primeiro canto do tabernáculo era o átrio. E o átrio era o local do sacrifício, né? E a porta do átrio, diferente das outras portas, a do Santo Lugar, do Santos dos Santos, ela era de livre acesso. A do Santo Lugar, só sacerdote. A do Santo dos Santos, só sumo sacerdote. Mas a do átrio era a livre acesso. Por quê? Porque o átrio era o local do perdão. Porque o átrio era o local do sacrifício. Então o perdão sempre foi mão aberta. A porta sempre esteve aberta para o perdão. Então você peça perdão a Deus e ceie. Não perca a ceia, não perca esse momento de se alegrar. Sabe? Faça com entusiasmo, com alegria, mas lembre-se, sempre que preciso, examine-se, né? Para que a gente possa fazer aquilo que Paulo aqui nos ensina e alegrar nosso coração e alegrar o coração de Deus também. Incrível, viu? Incrível. A mensagem forte. Então você, examine-se e celebre a Santa Ceia, porque é um presente maravilhoso que Cristo deixou pra gente. E é uma grande alegria. Eu tenho uma grande alegria de celebrar a ceia. É muito bom, a gente sempre posta foto. Outro dia a gente tava com a Clara, né? A Clara postou uma foto de todos os copos juntinhos assim. Sim. Então sempre é uma grande alegria. Pastor, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Comunhão contigo. Amém, nós temos comunhão. Temos comunhão. Muito obrigado aqui por receber o pessoal da nossa equipe aqui na sua casa, viu? Embora parte da equipe seja seu filho, né? Inclusive, para você que está assistindo e quiser acompanhar também por áudio, a gente vai estar disponibilizando no Spotify, né, Matheus? No Spotify, Deezer e o Cashbox. Tudo que imaginar. É só esses três. Não tem muita coisa não. Droga. Mas Deezer, Spotify e no Cashbox e também aqui no próprio YouTube. Então siga o nosso Instagram. Segue lá, compartilha. Como eu gosto de dizer, compartilha, comenta, curte, sabe? E faz essas mensagens chegarem o mais longe que puder. Não é pelo nome da igreja, nem de departamento. É para a glória de Deus. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.